Olá, pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Reis, muitos acontecimentos bombásticos ocorrerão. Isso porque Samuel finalmente conhecerá o amor de sua vida. Em meio ao caos que estará acontecendo na novela, o rapaz se aproximará de Eloá e ela lhe chamará muito a atenção. Mas o que ele não imagina é que se apaixonará verdadeiramente pela mocinha. Porém, nem tudo serão flores para o escolhido de Deus. Afinal, ele ficará entre a vida e a morte, já que será cercado por um bando de filisteus. Para piorar o que já estará bem ruim, um dos maldosos colocará Eloá em perigo. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Reis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, ative o sininho para não perder absolutamente nada e compartilhe o vídeo com algum amigo seu que esteja assistindo a novela e gostando. A propósito, você gostaria que Samuel e Eloá tivessem um final feliz juntos? Acham que a moça é ideal para se tornar a esposa do escolhido de Deus? Ou acham que ele deve se casar com outra pessoa? Além disso, gostariam que os filisteus fossem expulsos? Qual punição eles merecem por tudo de ruim que estão fazendo? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos da novela Reis, os dias prometerão não ser nada fáceis para Abiel. Isso porque ele será surpreendido. No entanto, será uma surpresa totalmente negativa. No comando do exército, o pai de Quis e Ner é surpreendido pelos filisteus. O homem que estará à frente de todo o exército de Israel verá que as coisas para os israelitas andam de mal a pior. Depois de serem brutalmente massacrados pelos rivais, Abiel se verá completamente cercado pelos filisteus. O homem tentará reagir, mas será em vão, já que ele estará encurralado por soldados à sua volta. Mas esse não será o pior. Ele tentará se libertar a todo custo e exigirá que os maldosos o soltem imediatamente. Mas os rivais filisteus não terão piedade do general. Para piorar o que já está bem ruim, ele temerá pelo que pode acontecer com toda Israel caso os inimigos tomem realmente conta do lugar. Já na cidade, as pessoas estarão cada vez mais apreensivas. Afinal, o boato sobre o falecimento do juiz Eli e de seus filhos causará um grande alvoroço. As pessoas se verão perdidas, agora sem um líder imponente e perdendo a guerra, além de ter o seu exército cercado. Muitos até mesmo acreditarão que Deus os abandonou e dirão palavras maldosas contra o divino, além de deixar totalmente a sua fé de lado, se revoltando com o verdadeiro Criador. Mas isso ainda irá gerar grandes consequências para o povo hebreu. Mas acontece que neste meio tempo, vendo tudo o que está acontecendo, o escolhido de Deus, Samuel, estará profundamente preocupado. Mas ao contrário do que alguns israelitas e principalmente hebreus estão dizendo, ele continuará tendo muita fé no Senhor. Samuel não acreditará neste papo que Deus os abandonou. Pelo contrário, ele até mesmo receberá uma revelação na qual o Senhor dirá que está com eles e que eles conseguirão sim vencer os seus inimigos, mas que para isso terão que ter fé.
Samuel até mesmo então tentará animar algumas pessoas com palavras de fé e esperança, mas ele ficará muito preocupado ao notar que nem mesmo diante das palavras do Senhor as pessoas têm se animado e enchido o coração de esperança. Pelo contrário, que continuam sendo murmuradoras e muito amargas em relação à vida. O rapaz, porém, não desistirá e continuará incansavelmente tentando acertar o coração das pessoas e os preenchendo com fé do Senhor. Mas enquanto tenta fazer de tudo para que possa ajudar, o escolhido de Deus ainda terá uma grande surpresa em sua vida. Isso porque o filho de Ana encontrará o verdadeiro amor. O rapaz, depois de algum tempo sem ver Eloá, acabará encontrando a mocinha em uma circunstância um tanto quanto inusitada. Mas mesmo diante dos acontecimentos, Samuel será muito abençoado pelo Senhor no campo pessoal. O escolhido por Deus para guiar o povo de Israel pelo caminho do bem, o filho de Ana então encontrará o amor nos braços da doce Eloá. O rapaz reencontrará a amiga de infância e imediatamente ficará encantado pela beleza da jovem. Samuel até mesmo ficará constrangido diante da menina, que notará que tem algo diferente com ele. Eloá não perderá a chance de brincar com Samuel, perguntando para ele se o gato comeu sua língua. Samuel, no entanto, neste momento notará que está muito mais nervoso do que imaginava. E com isso, ele acabará conversando com Eloá para disfarçar o constrangimento. O rapaz até mesmo soltará alguns elogios para a menina depois de perceber que ela também possui uma grande fé e é uma mulher que segue fielmente os passos do Senhor. Mas acontece que com os comentários carinhosos de Samuel, Eloá acabará também ficando constrangida. A menina em si então acabará entendendo Samuel, e eles acabarão depois disso se olhando durante um tempinho. Com Eloá também assim não será diferente. A menina logo recuará e será a vez de Samuel lhe perguntar se o gato mordeu, ou melhor, comeu a sua língua. Os dois então ficarão próximos e o clima de romance poderá ser sentido no ar. Por um segundo, ambos se esquecerão do que está acontecendo com Israel. Mas depois de se reencontrar a mocinha, Samuel se dará conta do que aconteceu no tabernáculo, e assim logo ele voltará ao mundo real. Isso porque o local já estará praticamente destruído. Mas não somente isso. Ao adentrar o espaço, ele terá uma surpresa maior ainda, já que verá que a Arca da Aliança realmente desapareceu. O jovem que segue fielmente ao Senhor entrará em profundo desespero. Ele então sairá perguntando para as pessoas o que ocorreu e logo descobrirá o que Hofni e Finéias fizeram. Eles terão levado a arca para a batalha com os filisteus e, como perderam, os inimigos roubaram o objeto. Samuel então ficará muito surpreso. O rapaz começará a gaguejar e mal terá palavras para expressar o quanto isso é terrível. Mas antes mesmo que ele possa ter um tempo para pensar, para ver o que pode fazer para recuperar a arca, um grupo de filisteus se aproximará e irá coagir o filho de Ana. Com isso, tanto Samuel quanto Eloá ficarão na mira dos bandidos. Samuel e Eloá se depararão com os inimigos nas cenas que estão por vir. O futuro casal tremerá na base ao serem encurralados pelos maldosos. Samuel, porém, logo será reconhecido por um dos soldados e terá ouvido falar sobre ele ser um profeta.
Samuel, por sua vez, fará de tudo para que possa se livrar desta situação. No entanto, em nenhum momento negará que está ao lado do Senhor por medo de morrer ali mesmo. Mas acontece que Samuel conseguirá dar a volta por cima. Isso porque com a sua grande fé, ele, juntamente de Eloá, escaparão de seus inimigos por um grande milagre que ocorrerá graças ao Senhor Deus. Enquanto isso, Marílis estranhará o comportamento de Ézer. A mulher estranhará a maneira com que o rapaz vem se portando nos últimos dias. Ela, assim, passará a desconfiar que ele está escondendo algum segredo, não querendo compartilhar por medo. Marílis, dessa forma, será direta e reta e tentará entender o que está acontecendo. Ela, então, perguntará ao rapaz e pedirá para que ele conte a verdade para ela, tintim por tintim. Mas Ézer não irá querer nem saber de abrir o bico. Ele, ao ser confrontado ainda, dará um passa fora na mulher, lhe deixando, além de totalmente chocada e com raiva. Afinal, ele estará sendo extremamente grosseiro com ela. Mas Marílis ainda descobrirá os podres de Ézer nos próximos capítulos, fazendo assim com que o rapaz vá embora para sempre da cidade. Mas quem o encontrará no meio do caminho será Samuel, que acabará descobrindo o segredo do rapaz. É válido lembrar que Samuel foi um dos maiores líderes do povo de Israel. Ele foi o último e o mais importante dos juízes, como também o primeiro da escola profética. O profeta Samuel certamente é uma das figuras mais notáveis da Bíblia. A história dele revela que Samuel era considerado a pessoa mais proeminente desde Moisés nos tempos do Antigo Testamento. Samuel era filho de Eucana com Ana. Eucana era um homem piedoso da região de Efraim e da linhagem levítica. Sua mãe, durante ao longo do tempo, permaneceu estéril, com uma condição que lhe entristeceu muito. Por não poder gerar filhos, Ana era provocada por Penina, a outra esposa de Eucana. Eucana tinha o costume de todos os anos ir até Siló para adorar e sacrificar a Deus no tabernáculo. Em uma dessas ocasiões, Ana foi ao tabernáculo e rogou ao Senhor que lhe desse um filho. Ela então prometeu que entregaria este filho ao Senhor para ser um nazireu de Deus. O Senhor, por sua vez, ouviu a súplica de Ana e lhe deu um filho, e depois dele mais outros 5 filhos. Samuel nasceu em um dos períodos mais turbulentos da história do povo israelita. Os israelitas viviam sob a constante opressão e ameaça da parte dos filisteus, e a nação encontrava-se em um terrível declínio espiritual, deixando dia após dia o Senhor Deus para trás, juntamente com sua fé. A Bíblia diz que o Senhor se manifestava a Samuel desde quando então ele era muito jovem. Em certa ocasião de sua juventude, Samuel recebeu uma revelação divina acerca da destruição da casa de Eli. O texto bíblico informa que houve muita relutância de Samuel em comunicar a mensagem. Mas enquanto Samuel crescia, tornava-se explícito que o Senhor estava com ele. Assim, o povo também logo entendeu que o filho de Ana havia sido comissionado como profeta divino. Conforme Deus havia falado com Samuel neste meio tempo, realmente a casa de Eli foi entregue à destruição, e o povo e a arca da aliança foram parar nas garras dos filisteus.
Mas após um intervalo de tempo, Samuel aparecerá na narrativa bíblica, conclamando o povo ao arrependimento e à redenção. Ele também fará com que eles se voltem novamente à verdadeira adoração a Deus, abolindo qualquer tipo de idolatria em Israel. Samuel foi usado por Deus assim para conduzir Israel à vitória contra os filisteus. Depois, ele ainda fez um lembrete de tudo o que havia ocorrido com o local, de como saíram de uma situação de derrota para uma grande vitória por meio da submissão ao Senhor. Este marco memorial de Samuel foi chamado de Ebenezer. Então Samuel constituiu um novo altar em Ramá, onde estava sua casa, e julgou a Israel também. Portanto, ele até estabeleceu um circuito pelas cidades próximas, a fim de exercer a sua liderança sobre o povo quando se tornou um juiz. Os filisteus, porém, continuaram tentando atacar a terra prometida, mas agora, sob os cuidados de Samuel, o escolhido de Deus, tudo ficará muito mais difícil, e os filisteus não desistirão, porém terão dificuldades. É válido também lembrar que os filisteus eram um povo gentil que ocupava a costa sul da Palestina nos tempos bíblicos. Os filisteus são citados na Bíblia em muitas ocasiões, sempre em oposição aos israelitas. O território ocupado pelos filisteus era chamado de Filístia, ou simplesmente terra ou região dos filisteus. O termo filisteu traduz o hebraico e que, na maioria das vezes, aparece em sua forma plural. Provavelmente, este termo seja um tipo de adjetivo étnico, derivado da designação territorial deste povo. Mas não é possível determinar com exatidão o seu significado, visto que sua origem é desconhecida. É possível que a forma egípcia seja a primeira designação conhecida dos filisteus. Se for este o caso, então, este termo indica que os filisteus foram um dos povos do mar que tentaram invadir o Egito durante o reinado de Ramsés III, aproximadamente em 1200 a.C. Assim, esta primeira fase da novela se concentrará no livro de Juízes, e que assim foi chamado por causa dos vários governantes chamados de juízes. Ele contará a história de Samuel e também das invasões dos filisteus. Juízes também eram as figuras centrais deste livro. Em geral, estes juízes eram os mais líderes militares e guerreiros do que pregadores da palavra do Senhor. O livro narra então os atos de muitos desses líderes, sendo que alguns deles ajudaram a libertar os israelitas dos efeitos de seu comportamento pecaminoso. Antes de existirem reis sobre Israel, o povo era governado por líderes escolhidos por Deus, conhecidos como juízes. O primeiro grande juiz foi Moisés, que tirou os israelitas do Egito, que foi sucedido por Josué, que liderou a conquista de Canaã, ou Terra Prometida. E depois de Josué, houve mais 14 juízes. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Reis? Acham que Samuel conseguirá finalmente se livrar dos filisteus? Além disso, gostariam que ele ficasse com Eloá? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.